A paz do Senhor, queridos, estamos juntos novamente no Devocional do Lar. Vamos ler hoje para a nossa meditação o livro do profeta Oséias, capítulo 10, apenas o versículo 12, que nos diz assim: Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. A nação de Israel, queridos, estava dominada pelo pecado, as suas práticas eram uma afronta para Deus, para a santidade divina, não obedeciam à lei e com isso veio as suas consequências. E no relato das consequências do pecado de Israel, houve uma palavra do profeta Oséias para que houvesse uma mudança de atitude, de ações, para que eles pudessem alcançar a misericórdia de Deus. E ele diz assim: semeai para vós em justiça. Fala de ações justas. Ceifai segundo a misericórdia. Todas as ações devem ser baseadas na sua misericórdia. E lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor. Não é tempo de estar envolvido com o pecado. Então é tempo de buscar ao Senhor até que venha e chova a justiça sobre vós. Que Deus se agrade das suas ações. Então, no meio deste versículo aqui, desta palavra do profeta Oséias, ele afirma: é tempo de buscar ao Senhor. Glória a Jesus Cristo. Porque, segundo o profeta Isaías, quem busca a Deus encontra ele. Diz Isaías capítulo 55 e o versículo número 6, o profeta Isaías fala desta maneira para nós: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, é uma advertência, uma exortação para nós, que nós devemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Oséias diz que o tempo é este. E Isaías diz que eu tenho que buscar enquanto eu posso achar, invocai-o enquanto está perto. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 14, versículo 17, ele fala o seguinte, queridos. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 14, versículo 17, ele nos deixa bem claro esta seguinte expressão: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. É assim que o profeta Isaías diz que eu tenho que buscar ao Senhor, invocar enquanto ele está perto, e para buscar ao Senhor e invocar ele, eu tenho que praticar essas coisas aqui, ó. Se envolver com isto aqui. O reino de Deus não é coisa aparente, não é coisas materiais, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Foi o que o profeta Oséias disse: semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia e lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Então, o tempo de buscar é esse, e eu tenho que buscar enquanto eu posso achar. Aleluia. E o próprio Senhor Jesus Cristo, Mateus escrevendo as palavras de Jesus, no capítulo 6 de Mateus, versículo 33, ele diz a seguinte expressão. Mateus capítulo 6, versículo 33, ele nos diz esta segunda expressão: buscai primeiro o reino de Deus. Então eu tenho que buscar ao Senhor em primeiro lugar. Tem que ser prioridade na minha vida para que haja uma mudança de atitudes em mim. Buscai ao Senhor em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então eu tenho que buscar primeiro a Deus. Provérbios capítulo 18, capítulo 8 e o versículo 17, ele nos diz uma coisa bem interessante. Provérbios 8 e 17. Ele diz assim: a palavra do Senhor diz assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Então, nós devemos dar prioridade a Deus, de colocar Deus em primeiro lugar, buscar o seu reino através de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Glória ao Senhor Jesus Cristo. E como é que eu devo buscar a Deus? De que maneira eu posso buscar a Deus? Aí a gente vai ver, livro de Daniel, ele nos ensina, capítulo 9, ele diz assim, versículo 3, quando ele compreendeu pelos livros que o tempo do cativeiro estava já terminando, ele diz assim:
e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar. Então é assim que a gente busca. Como é que eu vou buscar? Como Daniel buscou? Com oração e rogos, com jejum, saco e cinza. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Se humilhando com orações, jejuns e rogos, como disse o Daniel. Glória a Deus. E há uma promessa de quem busca a Deus, encontra ele. Livro de Jeremias, capítulo 29. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Ele nos diz esta palavra, Deus dizendo assim, versículo 3. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então Deus espera a mudança de atitude de nós. O tempo de buscar é este, e eu devo buscar enquanto eu posso achar. E porque o reino de Deus é composto de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Deve ser prioridade na minha vida e na tua vida também. Deve ser prioridade. Buscando a Ele com oração, rogos e jejuns. Glória a Deus. Se dedicando ao Senhor e buscando de todo o coração. É assim que Deus se agrada. O tempo é de buscar a Deus. Amém? Jesus é bom, maravilhoso, sabe amar e resolve todo tipo de problema. Deus te abençoe grandemente. Amém.